Olá, seres humanos, como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim, ok? Estamos aqui como prometido, né, para continuar a nossa aula sobre fontes de energia, hoje com um enfoque especial. Por quê? A gente vai falar mais sobre a distribuição, na produção e no consumo de energia. Algo parecido nos moldes que eu fiz na primeira videoaula com vocês, lembra? Mostrar alguns dados, falar sobre algumas questões nesse sentido. Então, sem mais delongas, né, sem se alongar muito. Só um detalhe antes da gente ir para aquela vinheta incrível. É, essa aula, o slide vai estar em inglês, né? Algumas coisas vão estar em inglês, a maioria das coisas, porque ela é uma aula originalmente concebida para o IB, né? O IB tem muito essa questão de vocês saberem interpretar dados, saberem ler os dados, mas ela também é muito relevante para questões energéticas para o ensino regular. Ela dá uma boa base, né, para vocês entenderem as questões de energia pelo mundo, tá bom? Então, agora, de verdade, sem mais delongas, então, pessoas, como eu falei, a nossa aula hoje ela vai se basear basicamente nessa distribuição dos padrões globais de produção e consumo de energia. Como? Primeiro, antes de a gente chegar naqueles gráficos maravilhosos, olha só, já estou até me empolgando. Eu queria botar 3 perguntas aqui para vocês, né? Primeiro, como a energia é importante para nós hoje? Então pensa bem, para eu gravar essa videoaula, para você assistir, a gente está precisando de energia elétrica. Pensa na sua vida, de novo, na quarentena, sem energia elétrica. Consegue imaginar isso? Seria difícil, certo? E outra, pensa nas cidades, no espaço das cidades, sem estradas, sem ferrovias. Gente, você consegue imaginar uma cidade sem estrada, sem metrô, sem trem, sem consumo de energia? Gente, a gente não teria nem as cidades, se a gente for parar para pensar. Por quê? As cidades pressupõem... Olha a música querendo voltar. Mas as cidades pressupõem a aglomeração de pessoas. Pensa se você conseguiria construir e viver uma dinâmica de uma cidade sem aumentar a demanda e a produção energética. Acho que seria basicamente impossível, tá? Então isso é extremamente importante para nós. E como é que isso afetou a nossa história? A evolução da humanidade é também uma história da urbanização, sabe? E a urbanização sem aumentar a oferta de energia é furada, não tem como, impossível. E agora chegando na nossa terceira pergunta, seria que campos da sociedade, né, que esferas você vê a energia envolvida? Então, como assim? Para pensar, eu vou por partes, ok? Vou devagar. Para pensar no primeiro, tá? Economia, ok? Como que a energia está envolvida com a economia? Gente, tem países, né, cidades, países inteiros que dependem, né, ou têm uma forte relação da sua economia com a produção de energia. Ou então, dependem de energia para fazer a sua economia girar. Uma economia industrializada, gente, vai precisar de uma oferta energética. Um país que tem grandes cidades, uma grande cidade, vai precisar de uma demanda energética também importante. Só para dar um exemplo prático disso, eu queria lembrar desse evento. O que foi isso? Isso foi uma passeata em meados de 2012, 2013, se eu bem me lembro, em que o Rio de Janeiro, as autoridades do Rio de Janeiro, você consegue ver ali na imagem, o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, um ex-senador também, o senador, não sei se ele ainda é senador, mas o Lindbergh Farias, e por algum motivo a Fernanda Montenegro, dentro dessa mesma imagem. Eu não tenho como explicar isso, desculpe. Apesar de ser professor, eu não consigo explicar tudo. Então, a Fernanda Montenegro ali. Enfim, o ponto era uma campanha muito importante para a cidade na época, por isso talvez a Fernanda Montenegro estivesse ali, em que foi convocada pelas autoridades, as lideranças do Rio de Janeiro. Porque naquela época estava sendo discutido para onde ia o dinheiro, né, da exploração do petróleo, do pré-sal. Se ia para as cidades que estavam explorando ou se era dividido
entre todos os estados do Brasil. E o Rio de Janeiro fez muita pressão para que os royalties, né, que a gente chama esses recursos, continuassem aqui. Por quê? Porque isso era fundamental para a economia do Rio de Janeiro. Tanto que esse é um dos motivos pelo qual, quando o preço do barril do petróleo cai no mundo, isso afeta economicamente o Rio, e é um dos motivos para a crise econômica que o estado do Rio de Janeiro vive hoje. Então, olha só como isso é relevante. E caso fique alguma dúvida do quão importante isso era para a cidade naquela época, dá uma olhada em uma outra parte da campanha. Olha isso. O Cristo Redentor está basicamente segurando um cartaz a favor dessa campanha. Então, isso foi grande. Tá? Esse é um aspecto importante para a gente lembrar. A economia. Além disso, a gente vai falar de geopolítica. Então, o que é geopolítica? Né? A relação entre os estados, entre os países, né? Como é que eles se relacionam com seus interesses. Tá? E o ponto extremo dessas relações são as guerras. Então, gente, pensa na sua aula de história, nas suas aulas de história incríveis. Quantas vezes você viu guerras que, se não começaram por questões de recursos naturais e energia, precisaram de energia e de recursos para se manter no conflito? Pensa bem. Então, gente, um dos grandes exemplos é a relação dos Estados Unidos com a invasão do Iraque, por exemplo. Você teve um ataque terrorista, tá, que foi real, e aí boa parte desses terroristas eram de onde? Não eram do Iraque, eram da Arábia Saudita. Mas ainda assim, a maior operação dos Estados Unidos foi, além do Afeganistão, que já era um caso antigo, também no Iraque. E aí alguns analistas vão apontar que um dos fatores determinantes, né, além da política de segurança, para os Estados Unidos invadir o Iraque, vão ser assumir o controle da exploração de petróleo. Gente, a guerra na Síria, durante o auge, né, dos territórios, da conquista dos territórios pelo Estado Islâmico, um dos pontos de força, né, ao longo desse conflito foi que eles tomaram várias refinarias e vários campos de exploração de petróleo. Em um determinado momento, o Estado Islâmico vendia mais petróleo, explorava mais petróleo do que a Síria. Olha o tamanho disso, quanto isso é importante. Tá? Então, além da economia e além da geopolítica, nós temos um terceiro aspecto importante. Isso, exatamente isso que você pensou. Cultura. Gente, pensa bem, eu já falei isso lá no início. Pensa na nossa cidade sem carros. Pensa o quanto, muitas vezes, os carros são importantes para a identidade de algumas pessoas. O automobilismo. E um outro exemplo que eu queria tratar, além disso, deixa eu só tirar esses dois para ficar mais claro para vocês. Olha esse exemplo aqui, ó. Se você não reconhecer essa imagem, talvez eu esteja um pouquinho decepcionado com você. Essa imagem, ela é do filme Velozes e Furiosos 1, tá? Quando ninguém imaginava que viraria uma série que passa no cinema. Nesse filme, a cena final, ela é com esses dois carros que você está vendo aí na imagem. Esse aqui sendo do saudoso, incrível Brian, e o outro aqui do Toretto, tá? O carro do Toretto que eu queria falar primeiro, porque ele é o que a gente chama de um muscle car, de músculo mesmo. Esses carros, gente, eles foram produzidos nos Estados Unidos a partir mais ou menos da década de 40, de 50, com uma grande justificativa de aumentar o consumo, né, e, portanto, a produção de carros. Então, foi criada essa variação de carros mais potentes, né, mais esportivos para a época, e que bombou e virou um traço da cultura dos Estados Unidos daquele momento, que até hoje acompanha, e tem muita gente que virou fã disso e carrega isso como parte da sua identidade. O Toretto, o personagem do Vin Diesel no filme, ele tem uma preferência, ele basicamente só usa carros desse tipo. Ele representa um grupo grande que gosta disso, principalmente nos Estados Unidos. E o Brian também mostra um outro aspecto, que é a cultura do tuning. Né? Que é isso, a modificação de carros. A gente para pensar no quanto isso gira dinheiro, olha a economia aí, mas ao mesmo tempo pessoas usam isso para lazer, para identificação, né? Para pertencimento em determinados grupos. E se não fosse um aspecto cultural relevante, pensa bem, não haveriam 9 filmes. Tanto é relevante que ao longo desses 9 filmes as coisas vão ficar um pouco, como é que eu posso dizer, intensas.
tá? Então, assim, mas ainda assim, nessa imagem extremamente interessante, você consegue ver o muscle car, 2, no caso aí, carros desse tipo, tá? E ainda o aspecto da geopolítica, porque tem um tanque na imagem. Então isso também é relevante do ponto de vista de conflitos, né? Que o que mais tem hoje nesse tipo de filme do Velozes e Furiosos são conflitos, mais que corridas. Então, acho que sintetiza bem isso que a gente estava conversando sobre a questão econômica, até porque também, se você parar a pensar, esses filmes movimentam algum dinheiro, né? Por isso que eles vão sendo feitos. Mas, gente, isso mostra a questão, através dos carros, né, nesse caso, como é que a energia, através de petróleo e derivados, é influente no nosso cotidiano. Tá bom? Então, voltando agora, né, deixa eu só limpar isso aqui. Essa imagem é maravilhosa. Enfim, voltando para a nossa apresentação, tá? Dando uma olhada agora nesses gráficos. Preste atenção. Esse gráfico é de consumo de energia de 1800 a 2010, tá? Repara, você tem uma constante aqui no uso de biocombustíveis, tá? O total de energia consumida. Então você não tem muito para onde evoluir no sentido de quanto de energia é gerada a partir de biocombustíveis. Você teve uma leve subida aqui, ó, no final do século XX. Mas olha o que aconteceu com o carvão, né? Desde esse período, como é que ele cresce muito ao tamanho, né, dessa faixa. Mais ainda com o petróleo, um pouco depois, mas crescendo também em aspectos relevantes, o gás natural e ainda engatinhando, né, a hidrelétrica em volume de energia produzido e a energia nuclear. Mas tem uma outra forma de olhar para esses gráficos, que é o consumo de energia per capita. O que significa isso? Gente, quando estou falando de energia per capita, eu vou estar falando de por pessoa. Então, se naquele gráfico anterior era o tanto de energia que era produzido, aqui são as energias mais consumidas, entende? Então, onde tem mais gente usando cada fonte de energia. Então, olha só como é que vai caindo os biocombustíveis. Tinha muita gente usando. E aí cai. O carvão, apesar dele aumentar no outro gráfico, no volume de energia produzido, por pessoa, ele está levemente caindo, se vocês repararem. Enquanto o petróleo teve seu ápice, teve crises aqui na década de 70, a gente ainda vai conversar sobre isso, mas se mantém estável, não está caindo tanto depois disso, ok? O gás natural também alcança um pico posterior, mas ainda aumentando. E como é que a energia nuclear, né, por ser uma tecnologia também bem mais nova, cresce e vai crescendo mais recentemente, enquanto a hidrelétrica continua bem restrita a populações. Beleza? Indo para o nosso segundo gráfico, tá? E eu acho interessante, eu coloquei ali embaixo, um exercício. Como assim? Tenta depois fazer, né? Pausa essa tela e aí tenta fazer esse exercício e depois assistir a minha explicação desse gráfico, né? Pode ser interessante para vocês testarem, né, os seus conhecimentos. Então, seguindo em frente. Preste atenção com calma. É um gráfico com muita informação, ok? Então, olha para cada aspecto primeiro. Primeiro, olha aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver meu cursor. Aqui, para energias renováveis. Quem tem a predominância? O continente europeu. Um dos motivos para isso, qual vai ser? A questão das regulações da União Europeia, que vão ser extremamente rígidas, e tentar promover isso. A Alemanha, os Países Baixos, são países que têm uma vanguarda nesse sentido. E países menos industrializados ainda vão ter dificuldades em energias renováveis. Outro fator, olha aqui, a América do Sul é o segundo, por uma questão que ajuda muito a entender energia, que é biocapacidade. Vocês lembram disso? Biocapacidade? Qualquer coisa, consulta as anotações ou pesquisa no Google rapidinho. Mas é basicamente a capacidade de um país de ter recursos naturais, tá, que possam suprir a própria demanda dessas áreas. Então, quando a gente olha para a hidroelétrica,
é basicamente muito uma questão de biocapacidade. Olha a América do Sul e Central, onde, não por coincidência, a gente tem a floresta amazônica, e olha o Oriente Médio. Então, as restrições geográficas têm um papel muito importante para a gente entender energia. No mesmo Oriente Médio, olha como você tem o papel do petróleo e do gás natural, que na Europa também é relevante. Olha a Rússia como tem um papel importante, tá? E nos Estados Unidos você tem também essa importância. E o que vai ser o diferencial no caso da Ásia, nesse caso, é o carvão, também por grandes reservas que você tem e o grande consumo também, sem dúvida alguma. Esse é um gráfico, lembra, de consumo da China em relação ao carvão. Então, olha quanta informação eu falei aqui, né? Você comparando cada fonte entre os países ou comparando as fontes dentro de cada região, isso dá muito pano para manga para você falar. Então, no caso das questões IB, né, tenta ver esse tipo de informação para ir comparando as regiões ou as fontes dentro de uma região, né? No caso da questão que eu passei aqui para vocês, seria para comparar o consumo entre duas regiões. Então, seria basicamente isso que a gente falou. Enquanto algumas regiões consomem algumas fontes específicas, outras consomem outras. Né? Ficou um pouco vago. As outras regiões consomem outras fontes de energia. Tá? Então, essas explicações são interessantes. Passando adiante, eu vou ter que me esconder aqui de novo. Olha aí. São gráficos sobre a produção de petróleo por região do planeta. Tá? Então, como é que funciona isso? Aqui, em verde, caso não esteja muito legal para enxergar, eu tenho a América do Norte. Ok. A produção basicamente estável, aumentando mais recentemente, mas olha o consumo, como é que é uma dos maiores consumidores, né, América do Norte, ao longo do tempo. Como é que você tem um salto aqui entre a década de 60 e de 70. Aqui, logo após, né, em laranja, você tem a Europa e a Eurásia, ok? Pegando ali a Rússia, Turquia, todo esse povo, que tem um predomínio, né, no consumo de petróleo muito mais do que a produção. Então eles consomem muito mais do que produzem, o que é invertido no Oriente Médio, que exporta muito petróleo, né, produz muito e consome muito pouco por ter poucas áreas industrializadas e urbanizadas. Mudando isso bem recentemente, né, nos últimos 15, 20 anos. Em rosa você vai ter o continente africano, que produz também mais do que consome, apesar de não ser o líder, né, da produção de petróleo. E a Ásia, produzindo também muito pouco. A Ásia não vai ser muito rica em petróleo, né? É muito mais rica em carvão do que em petróleo. Mas no consumo, meu amigo, recentemente com a industrialização da China, também um dos fatores importantes, dos tigres asiáticos, olha o salto do consumo do petróleo. Alô, vou até voltar aqui, alô, explosão da classe média, hein? Não se esqueçam disso. E aí tá uma boa demonstração para vocês dessa informação de como é que essa industrialização afeta o consumo de energia. Esse aqui é mais um complemento, tá? De exportação. Então aqui essa bolinha branca é uma exportação de petróleo indo para algum país que está importando. Então olha como é que eu tenho várias áreas que produzem bastante. Por exemplo, os Estados Unidos produz bem petróleo, extremamente derivados e petróleo refinado, tá? Com mais tecnologia, inclusive exportando para países que exploram um petróleo menos refinado, como o Brasil, né? América do Sul. Então, você tem algumas divergências nesse sentido. Então, próximo exercício para vocês tentarem, tá aqui. Pausa aí a tela, tenta fazer um tempinho e depois volta para cá. Voltamos para cá. Então, gente, a pergunta basicamente identifique duas regiões ou países com diferentes perfis na produção e consumo de petróleo e explicar as duas consequências dessas disparidades nesse consumo. Então, não precisava nem tanto desse mapa, né? Com esses dois outros aqui, você consegue fazer, né? A disparidade que você pode apontar de Oriente Médio para a Europa, para a própria Ásia, tá? Uns consomem mais do que produzem e outros produzem mais do que consomem.
E o que isso vai levar? Gente, isso pode representar muitas coisas. Por exemplo, isso pode representar desde dependência energética, o que gera uma relação de dependência econômica. Por exemplo, a voz que a Rússia vai ter na geopolítica do mundo, especialmente na Europa, vai ser em virtude das reservas da exploração de gás natural, que abastece a Europa toda. Então, eu tenho uma notícia, né, do presidente Putin, em uma das polêmicas, né, da Europa, querendo algumas penalidades contra a Rússia por ter invadido a Ucrânia, e tem uma fonte, né, que diz que uma das frases, né, do presidente Putin foi de que se ele quisesse, né, se a Rússia quisesse cortar o abastecimento da Europa de gás, a Europa congelaria em uma semana no inverno. Então, olha o tamanho do poder de decisão da Rússia em virtude de uma fonte de energia e a dependência do continente europeu por consumir mais e depender da oferta de energia da Rússia. Deu para se ligar nisso? Então, um aspecto é esse. Outro aspecto é países que produzem petróleo sendo reféns tecnológicos, então precisando importar petróleo refinado. E, gente, isso podendo gerar, inclusive, conflitos. Olha os maiores exportadores de petróleo aqui, a Venezuela aqui também, mas aqui no Oriente Médio, o que gera algumas disputas relevantes e importantes. Estão podendo gerar até conflitos, tá? Além da esfera econômica, como a gente conversou. Gente, um dos aspectos, né, que levou às últimas crises, vindo dos anos 70 para cá, muitas das vezes foi associado ao petróleo. Né? Tirando 2008, que foi uma crise um pouco mais especulativa, volta e meia você tem as questões da flutuação do preço do petróleo influenciando na dinâmica da economia do mundo inteiro. Tá? Isso, inclusive, um dos motivos da crise no Rio de Janeiro e da crise recente, né, nos meados de 2015, 2014, no próprio Brasil. Tá? E só um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. O salto que a gente teve na produção de petróleo acho que está no próximo gráfico, talvez. Aqui, ó. Eu vou falar com vocês daqui a pouco. Então, como eu falei, o preço do petróleo, deixa eu voltar para o meu gráfico, ele vai flutuar muito, né? Depois olhem com calma esse gráfico que ele mostra os valores da época e os valores corrigidos, né, do preço do barril do petróleo. E como é que isso flutua ao longo do tempo? E aqui em cima, vários eventos históricos em relação à geopolítica. As exportações de petróleo na Rússia, o crescimento na Venezuela, óleo no Texas, a Primavera Árabe, a invasão dos Estados Unidos no Iraque, a crise financeira da Ásia, guerras entre Israel e o mundo árabe. Gente, muita coisa influenciada por questões envolvendo petróleo e energia. Tá? Então, depois olha com calma esse gráfico e vai pesquisando o que foram esses eventos, que é muito interessante. Tá? E para fechar, temos esse gráfico maravilhoso aqui, que é isso? Lê com calma aqui embaixo. Reservas por produção. Então, é dividindo reservas por produção, ou seja, quem consegue explorar aquilo que tem em questão de recursos naturais, ok? E eu queria que vocês observassem essa região aqui, que tem muitos recursos, tá? Apesar de não produzir tanto, tem mais reserva do que produção, e olha esse salto aqui, ok? Gente, o nome disso aqui, um dos fatores que é responsável por esse salto, se chama pré-sal. Então você descobre não só que você tem reservas de petróleo extremamente relevantes, mas também que essas reservas podem ser exploradas, que você tem tecnologia para explorar isso, né? No caso a Petrobras e o Brasil, naquele momento. Então, como que no Oriente Médio, por depender muito do petróleo e de um petróleo que é encontrado em continente, isso vai se tornando finito, até que pode levar a uma crise de abastecimento e aumento dos preços, eventualmente, levando também a questões econômicas decorrentes disso. Então, o Oriente Médio, ainda assim, tem uma reserva para produção alta, enquanto algumas outras áreas, por exemplo, a Ásia, por ter um consumo muito grande, não vai dar conta disso. A América do Norte, mesma coisa. Europa, a mesma coisa. Então, gente, olha o quanto o Oriente Médio e a América Latina, a América do Sul, é relevante dentro desse aspecto.
Então, isso pode influenciar em como esses países se posicionam no cenário global, em como eles esperam ser tratados, em como eles negociam com outros países, entende? Então, dá uma olhada depois com calma nesses gráficos, tá bom? Isso é só uma graça. Você pode pausar depois para dar uma olhada e, assim, se você tiver um bom coração, você ri dessas piadas sem graças que um professor de geografia fica muito contente. Então, gente, para fechar, guarda isso. Guarda aquelas 3 esferas que a gente conversou e guarda essas informações sobre países, sobre acontecimentos, sobre tendências. Se possível, assiste o vídeo de novo para você guardar. Anota as coisas que eu vou falando, que é legal, é muita informação às vezes, tá bom? E eu espero que esse vídeo ajude bastante vocês nos estudos sobre energia e, de uma maneira geral, entender o mundo, né? A geografia serve para isso, basicamente, na escola. Então, pessoas, muito obrigado, né? Como diz aqui o slide dos memes, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, né? E a gente se vê no nosso próximo vídeo, ou na nossa próxima conferência, ou lá pelo Google Classroom, tá bom? Espero ver vocês por lá e eventualmente em sala de aula, tá bom? Beijo grande, fiquem na paz.